contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem blasfema, não tem perdão. Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. 18 de setembro de 2020. Esse texto escriturístico está em Marcos 3, versículo 28, que diz: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia contra com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu do eterno pecado. Meu Jesus, a palavra eterna é perdoável. Queridos irmãos, temos que ter muito cuidado com as nossas falas, com tudo. E alguém pode até indagar o que é blasfemar contra o Espírito Santo, e alguém ouvindo essa fala ficar até um pouco meio assustado, Ou será que eu já pequei? O que acontece? Tire isso da sua cabeça. Quem blasfema contra Deus, contra os pais, desejo de arrependimento, a mente dele fica até cauterizada, Então, segue o Senhor com sinceridade. Nunca ponha isso na sua cabeça, tá bom? E eu li o 28. E aqui começando do 20, blasfêmia dos escribas, é o título desse texto. Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. Está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: está possesso de Beelzebu e príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha o que os escribas, os que tinham descido de Jerusalém, diziam: está possesso de Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha o que eles diziam. Veja o que é blasfêmia. Está entendendo? Veja o que é blasfêmia. Olha o que ele estava dizendo, que Jesus estava expulsando demônio pelos próprios demônios. O 23. Assim Jesus, chamando-os a si, disse, por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si, essa casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo, então saqueará sua casa. Aí chega o 28 que eu li, Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados os filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno fogo. Jesus disse isso porque alguns afirmavam estar possesso de espírito imundo. Viram o que é blasfema? Então nunca podemos blasfemar ou criticar o que não entendemos. Esses homens não entendiam, eu até sabia quem era Jesus e falando esse tipo de coisa. Blasfêmia é anunciado a palavra que insulta a divindade, a religião, o que é considerado sagrado. Em Mateus 27, 38 ao 40, então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que ia passando blasfemava dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. No livro de Judas, o Judas só tem um capítulo, o primeiro de Judas, versículo 8. Aqui fala dos falsos mestres também, que são muitos blasfemos, que diz assim: contudo, semelhantemente também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam da dignidade.
E no versículo 10 diz assim: estes, porém, blasfema de tudo que não entende, e naquilo que compreende de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompe. Então há muita correção para cima também desse tipo, né, de gente que leva as coisas de qualquer maneira. No livro de Jó 2, versículo 5, Satanás ele falou com Deus: se você tocar nele, ele vai blasfemar de ti. E não foi bem assim, né? Jó 2, versículo 5. Porém, estende a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor permitiu tudo isto, e Jó não blasfemou. Em Levítico 24, 22, havia até uma lei, na época de Moisés, sobre a pessoa que blasfemava. Tinha até uma lei que essa pessoa tinha que morrer apedrejado. Diz assim: uma mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro, como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O versículo 23. Então falou Moisés aos filhos de Israel. Depois eles levaram para fora do arraial aquele que tinha blasfemado e o apedrejaram. Fizeram, pois, os filhos de Israel como o Senhor ordenara. Meu Jesus! Então, vocês podem observar que não era brinquedo, povo de Deus. O negócio era feio, né? Levítico 24, o versículo 13 e o 14. Eu li o 22 e 23. Dois versículos anteriores, o 13 e o 14, vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés. Tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Meu Jesus! O povo de Deus, Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar aqui um último versículo. Em Números 1, versículo 3. E antes de eu deixar esse versículo, alguém pode dizer que é blasfemar contra o Espírito Santo e tal. O Pai, Filho e Espírito Santo é um, tá bom? Só para vocês entenderem melhor, aqui em Atos 5, Atos capítulo 5, o versículo 1 ao 4, só para você entender melhor. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e depositou ao pé dos apóstolos. Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Retendo parte do preço da propriedade. Porque mentisse ao Espírito Santo. Veja bem. Agora olha o versículo 4. Guardando ficava para ti, e vendida não estava no seu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha aqui, entrou o Espírito Santo e entrou Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é um. Quando fala blasfema contra o Espírito Santo, temos que ter cuidado com a divindade, né? Vocês podem ver que aqui falou o Espírito Santo e ao mesmo tempo mentiu a Deus. Então, muita cautela, né? Muitos aí foram tocar em Deus, foram querer tocar na divindade e morreram, né? A gente sabe de muitos assuntos. Então, deixa eu ler agora Romanos 1, versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e é ocupado, de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quando fala turbilhão, é tipo aquele redemoinho que se fala, né? É uma massa de ar em forte movimento giratório. Então, Deus é tudo, está em todo lugar, onde você nem imagina ele estar ali no meio.
Tem até um louvor de um cantor aí que fala que ele entra no meio do vulcão e atravessa. Então Deus é tudo, dono de tudo. Muito cuidado, né, com a divindade, com as palavras. E vamos estar sempre do lado dele, que um dia nós sairemos dessa terra para morar junto com ele, o dono de tudo, o dono do céu, o dono da terra, o dono da vida. Então tem uma sexta-feira de vitória. Vai atrás dos objetivos que vai dar certo. Deus é contigo, Deus vai te ajudar, Ele é o teu ajudador. Então o Senhor seja com você e com a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.